eu não preciso nem esperar a convocação das 11 horas da manhã para dizer para vocês que o Pedro está convocado, né? O Tite, só se ele fosse completamente louco de não convocar o Pedro, o artilheiro da Copa Libertadores, com 12 gols, o cara que bateu o recorde aí, fez 4 gols, igualou, né, alguns dos maiores jogadores da América, fazendo 4 gols numa semifinal de Libertadores, 3 no primeiro jogo, 1 no segundo jogo. E o Pedro aí batendo todos os recordes e ajudando o Flamengo a bater recordes, o que é mais importante. Num ano fantástico, e ainda fazendo assistência, né? Ele deu assistência para o gol do Marinho, o segundo gol do Flamengo. Então, o Pedro vive uma fase monstruosa e, inclusive, os contatos que eu tenho na CBF, que eu conversei, todos foram reticentes, né, em falar que realmente o comentário geral lá dentro é que o Pedro será convocado para a provavelmente para a Copa do Mundo, mas para esses amistosos aí era garantido que ele seria convocado até para ser testado, para ser utilizado. Eu perguntei se mais algum jogador do Flamengo deveria ser convocado e aí não quiseram entrar em detalhes, mas a convocação 11 horas da manhã e você pode acompanhar na CBF TV a confirmação da convocação do Pedro. O Pedro, que a gente vai falar aqui, que tem inclusive números melhores, né, do que o próprio Richarlison. Eu separei aqui para falar com vocês. Ele tem números melhores que alguns dos principais jogadores. Olha só. Olha só, passar para vocês aqui. Além do feito histórico do Pedro, né? A comparação com seus concorrentes, tá? Pegando a média de gols dos principais candidatos à vaga da camisa 9 da seleção, desde 30 de julho, o Pedro tem um domínio absoluto na lista. Cara, por isso que eu falo que ele tem que ser titular da Copa do Mundo. No período que corresponde ao início da temporada europeia, Pedro atuou em 10 partidas, contabilizando 643 minutos. Além de 2 assistências, ele marcou 7 gols, ou seja, 1 a cada 92 minutos. Tá? Então, também esse tempo melhora ainda para uma participação em gol. Tá? É a média muito superior ao do segundo colocado na corrida, o Richarlison. Ele tem 257 minutos e 2 gols marcados na sua última partida. Com média de 1 a cada 128 minutos, além de 2 assistências. Firmino e Jesus vêm respectivamente atrás, né? O 9 do Liverpool possui um gol a cada 155 minutos, enquanto o concorrente do Arsenal marca a cada 175 minutos no ano. Outro concorrente, o Matheus Cunha, atuou somente em 34 minutos e não balançou as redes. Além dos números, o Tite ainda vem elogiando o centroavante do Flamengo com certa frequência, né? Ao que tudo indica, só falta esperar para vê-lo com a amarelinha no final do mês de setembro. Não tem nem ao que tudo indica, né? O comentário, inclusive, internamente na CBF, eu andei conversando com algumas pessoas, o comentário é geral, que o Pedro está convocado e que a tendência é muito grande que ele vá para a Copa do Mundo e que possa jogar a Copa do Mundo, tá? Não acho que vai para ficar no banco, não. Pedro vive hoje uma fase esplendorosa e está entre os principais atacantes do mundo aí, e talvez o principal atacante do Brasil. Não tem ninguém jogando mais bola na posição dele para estar de titular na seleção brasileira. De verdade, eu não vejo ninguém acima do Pedro para ser titular da seleção brasileira. A gente teve, após a classificação para a final da Libertadores 2022, o Diego Alves falando sobre o goleiro Santos, o nosso goleiro, que até pouco tempo era titular, falando sobre o Santos, né, e do sentimento de fazer parte do elenco, mesmo sendo reserva do Flamengo. Inclusive, eu conversei com gente do staff do Diego Alves, que tinha me falado isso, que ele estava muito feliz, que ele ia ganhar mais um título, mas no mínimo, né, que ele vai ganhar títulos esse ano e que se sente muito feliz de estar podendo participar disso. Olha só, eu sabia disso tudo, isso tudo procede, que ele falou com o GE. Não existe infelicidade. Que infelicidade vai existir de fazer parte do maior time da América, de disputar a terceira final da Libertadores em 4. Não tem tristeza. A verdade que eu tive foi uma lesão, a do pubis,
que me incomodou por muito tempo. Agora estou completamente recuperado para ajudar o time. Independente de jogar ou não, o Santos é titular merecidamente. Acredito que é goleiro em melhor fase no Brasil, que é o goleiro em melhor fase no Brasil neste momento. Ele falando que o Santos é titular merecidamente, acredito que é o goleiro em melhor fase no Brasil neste momento. Foi uma contratação para o presente e para o futuro. Perfeito, o Diego Alves. Cara, é isso. Ele tem que pensar que ele está ali para somar e que é um baita goleiro, né? E a gente passou aí para a final da Libertadores, o São Paulo passou para a final da Sul-Americana nos pênaltis contra o Atlético Goianiense, né, com o gol do Galopo lá no último pênalti. Foi um jogo aí que começou parecendo que o São Paulo ia atropelar o Atlético Goianiense, mas se arrastou, o São Paulo fez o segundo gol no meio do segundo tempo e o jogo foi para pênalti. Eles vêm com moral, vêm com, né, vêm com menos pressão para cima do Flamengo no jogo da semifinal, o segundo jogo da semifinal, que o Flamengo tem vantagem de 2 gols, como tinha o Atlético Goianiense. O Flamengo tem que, né, abrir o olho, porque o São Paulo vem motivado aí. Então, Flamengo e São Paulo nas finais aí da Sul-Americana. No caso da Libertadores, tem 2 brasileiros, Flamengo e Atlético Paranaense. No caso da Sul-Americana, São Paulo e Independiente Del Valle. E a gente aproveita para passar para vocês que, de acordo com o jornalista Rodolfo Rodrigues, do UOL, os números do Flamengo e Atlético nos mata-mata da Libertadores 2022. Flamengo, 6 jogos, né, na Libertadores 2022 no mata-mata. Não está falando fase de grupo, não. Fase de grupo foram 5 vitórias e 1 empate. No mata-mata, o Flamengo teve 6 jogos, 6 vitórias. 0 empates, 0 derrotas. 17 gols feitos e 2 gols sofridos. Tá? O Atlético Paranaense, 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 7 gols feitos, 4 gols sofridos. Os números do Flamengo são absurdamente superiores. O Flamengo que pegou Tolima, Corinthians e Vélez Sarsfield, né? Passar para vocês que o Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, com 27 gols, e na final diante do Atlético ele pode também se tornar o brasileiro com mais gols na competição. Atualmente, ele tem 28, um pelo Santos, contra 29, né, do ex-atacante Luizão, que jogou no Flamengo também. Ele já é o maior do Flamengo, com 27, mas tem 28 e pode chegar nos 29 do Luizão. E desde que ele está para assumir essa primeira posição junto com o Luizão, que ele entrou na seca na Libertadores, né? Parece que essas coisas perseguem, né? Mas o Gabigol, então, buscando, quem sabe, na final, igualar o Luizão. Ele fala o seguinte: feliz por mais uma final de Libertadores, era nosso objetivo voltar a disputar esse título e conseguimos. Vamos nos preparar ao máximo para tentar trazer esse título para a nação aí. Ressaltou o Gabigol através da sua assessoria, segundo informou o jornal O Globo, tá? Aquele Marcelo Benevenuto Silva, o torcedor lá de Rio Bonito, onde eu morei, né, torcedor do Flamengo que assediou a repórter Jéssica Dias, deu um beijo na bochecha dela, mas isso é assédio, tá, gente? É falta de respeito, da ESPN, enquanto ela trabalhava na cobertura do jogo entre Flamengo e Vélez. Ele foi detido, né? Mas responderá em liberdade. A justiça emitiu um alvará de soltura para o homem, que é oficial de justiça do Rio de Janeiro e foi preso preventivamente, tá? Na decisão, a justiça também impõe regras para Marcelo Benevides Silva, como proibição de saída do estado sem autorização judicial, no caso do estado sem autorização, né? Proibição de contato com a vítima e testemunhas, salvantes e parentes. E proibição de presença nos espetáculos esportivos com participação do Clube de Regatas do Flamengo enquanto perdurar o processo. Tá proibido de ir nos jogos do Flamengo. Bem feito, né? Absurdo o que ele fez, e que a justiça faça o que tem que ser feito, né? Também passar para vocês aqui que o Flamengo bateu o recorde de bilheteria na semifinal da Libertadores. Olha, o Flamengo sempre, né, gente? É impressionante o que o Flamengo consegue, né? O Flamengo aí, ó, com 5 milhões de arrecadação
tá? Olha só, a renda ficou, olha só, superou a marca de outro jogo da Copa Libertadores contra o Corinthians nas quartas, que teve 5.387.254. Dessa vez, a renda do Flamengo foi 5.522.336. Foram 61.519 pagantes e 66.635 presentes no Maracanã, assistindo a vitória sobre o Vélez. Um público menor que o do jogo contra o Corinthians, que era 62.082 pessoas e 68.418 presentes. Mas o Flamengo, né, os ingressos estavam mais caros, o preço médio, o Flamengo ganhou mais nesse jogo, é muito dinheiro, né? O Flamengo, finalmente nesses jogos aí, ele consegue pelo menos ganhar uma grana. Eu sempre fui a favor de ter uns setores ali mais populares, né? E o Flamengo tem ganho. A renda hoje é uma forma que o Flamengo tem de ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que deveriam ter setores mais populares. E eu levanto a bandeira que a diretoria deveria, né, organizar algumas passagens em voos fretados, alguns ônibus para as torcidas organizadas, né? Principalmente para eles poderem levar instrumentos, organizar toda essa movimentação para os torcedores organizados, nem que vão 15 de cada organizada, 10 de cada organizada, mas a diretoria poderia, né, tá buscando ajudar nesse sentido de levar as organizadas aí para o jogo em Guayaquil, que será muito importante, né, para ter essa força na arquibancada.